E agora sim, eu dou a boa noite ao Rafael, ao Marcílio e a você que nos acompanha aqui em nossa aula. E fazendo o teste do vídeo, imagino que agora vocês consigam me ver aqui pelo vídeo, né? Me acompanhar pelo a imagem está clara, Marcílio e Rafael? Vocês conseguem me ver? Vocês conseguem me ouvir? Como é que estão as coisas aí? Está travando? Não está? Eu acho que vocês não estão me ouvindo. Estão conseguindo? Estou conseguindo visualizar, está tudo ok. Legal. Rafael, você consegue me visualizar? Eu acho que ele está acertando alguma coisa. De qualquer forma, Marcílio, Wesley, que nos acompanham aqui, né? Perfeito, Rafa deu ok. Então, para vocês e para o pessoal que nos acompanha aqui nessa gravação, eu vou colocar o título da nossa aula, até para você poder acompanhar com mais tranquilidade. Então, o tema é Antiguidade Clássica, é o tema que eu estou copiando do nosso programa. Antiguidade Clássica e o conhecimento, sob as perspectivas de Sócrates, tripé, né? Platão e Aristóteles. Então, já você tem o tema aqui. Não poderia deixar de registrar aqui o para pensar. E registro aí o para pensar. A mesma dúvida que assusta é a mesma que faz você pensar. E por que eu escolhi, pessoal, esse para pensar, né? Eu escolhi, inclusive, em função dos momentos que nós vivemos agora de quarentena, que as pessoas estão, digamos, aí... Opa, saiu o vídeo. Acho que agora voltou. As mesmas pessoas que vivem, né, todos nós, esse período de quarentena, de insegurança, de questionamento. Então, o problema não é que a pessoa, seja nesse momento de dificuldade que estamos passando, seja durante a vida corriqueira, o problema não é a dúvida, né? Elas nos chegam, elas nos provocam, elas fazem parte das nossas vidas. Enquanto estamos vivos, estamos sujeitos aí a dúvidas, a questionamentos, né? Nada é exatamente preciso, né? Viver não tem uma fórmula certa. A dúvida faz parte da natureza humana. Mas o que vai e o que pode ser modificável aí, pessoal, é a relação que você tem com a dúvida, né? É a atitude que você toma diante da dúvida. Quem não as tem? Quem não tem dúvidas sobre tudo, sobre a sua vida, sobre o futuro? Todos nós temos. E o problema não é ter essas dúvidas, né? A questão é você escolher uma postura, uma atitude diante das dúvidas. Algumas pessoas escolhem o medo como resposta às suas dúvidas. Algumas pessoas escolhem a indiferença, a apatia. E outras ainda escolhem enfrentar e buscar respostas e procurar crescer, procurar amadurecer nas adversidades. É o que se chama em antropologia de resiliência, né? Significa você, a pessoa em questão que passa por uma dificuldade, assumir uma postura proativa de querer aprender com a dificuldade, querer amadurecer a partir dos desafios e, ao sair desse problema, ela sai muito mais amadurecida, muito mais sábia, muito mais fortalecida do que quando ela começou, né?
A resiliência vem pela decisão da pessoa diante do problema, diante do fato, né? Diante da dúvida. Então, o interessante é você perceber que o seu sucesso vai depender da maneira como você lida com as suas dúvidas, porque elas sempre existirão, né? Pessoalmente, eu tenho uma convicção, pessoal, qual seja a de entender que as dúvidas possuem sempre um caráter positivo, né? De crescimento, né? De amadurecimento. E o Rafael já traz a sua primeira participação, é a de que uma dúvida de que não havia antes é: que humanidade o homem terá após a pandemia? Será um aprendizado para além da saúde pública ou passará como registro de mais uma pandemia apenas, né? Que humanidade, isso, Rafael, eu entendi, que humanidade o homem terá após a pandemia? É uma pergunta interessante, porque vai depender de cada um, né? É claro que esse exemplo que você levanta é um exemplo da coletividade, sem sombra de dúvida. Mas nós já vivenciamos isso em situações mais domésticas. Por exemplo, Marcílio, a Larissa que está conosco, acho que vai retornar, Rafael, eu, né, você que assiste a essa web aula, todos nós temos na família ou em nossos relacionamentos aquelas pessoas que insistem numa determinada postura, numa determinada atitude, eu diria até num determinado erro em sua prática, e não aprendem, né? Utilizando um termo mais chulo. Quebram a cara, quebram a cara, quebram a cara, mas persistem no erro, né? Persistem na frequência esse erro, né? Quebra a cara e não aprende, quebra a cara e não aprende. Então, enquanto outras, diante do problema, diante da situação, resolvem mudar. Então, a pergunta que o Rafael apresenta é muito interessante, porque cada um, após esse período, né, da pandemia, vai ter essa grande oportunidade na sua vida, né? Deus, a própria vida, se nos oferece com uma grande oportunidade, né? E a partir de agora, como é que vai ser? Cada um vai poder escolher a resposta de querer mudar, de querer amadurecer, né? E por amadurecer muda as suas atitudes, ou as pessoas diante dessa oportunidade, né, pós-pandemia, vão continuar na vida medíocre, pequena, limitada que era antes. Então, não é a pandemia ou uma tragédia pessoal ou um problema surgido que muda as pessoas, né? Os fatos externos não mudam a realidade interna, né? A nossa realidade. Somos nós que somos chamados, que somos convidados, nesses momentos de turbulência, de mudanças, de acontecimentos, a nos posicionarmos diante do fato. Então, não é o fato, na pergunta do Rafael, que me modifica. O que vai me modificar é o ato que eu assumo diante do fato. Fato, né, é o acontecimento, não depende de mim. Inclusive, eu já disse isso em aulas, a palavra fato, de facto, significa, colocando aqui no bate-papo, aquilo que aconteceu, aquilo que ocorreu. Vamos ver aqui na definição. Isso é um factum, aconteceu independente de mim. Então não é isso que vai me modificar, porque ele aconteceu fora de mim. O que vai causar uma mudança nos fatos é o ato que eu vou ter de actum, significa ação. Vou tomar diante dos fatos.
Então, vai ser a grande oportunidade que todos não teremos, nós já a temos. Né? Qual o sentido de nós já estarmos há 3 semanas em isolamento social, e vamos ficar mais ainda um tempo, imagino, né? É uma grande oportunidade para as pessoas se reconstruírem. Né? É o famoso conhece a ti mesmo, né? Entrar em si, né? Para poder se conhecer melhor, se reformular. Né? É o momento, eu digo, eu gosto dessa expressão, é um momento de confrontamento com os nossos demônios pessoais, né? De introspecção, Então, aí fica o para pensar. Rafael, eu vi que você saiu e depois retornou, imagino que você conseguiu entender aí a resposta, né, a sua pergunta, e agora nós iniciamos propriamente com o tema. Tudo bem? Perfeito. Marcílio, acho que está aqui a participação, o ingresso dele na. Isso, está reconectando. Bom, quando estudamos a teoria do conhecimento, né, ao longo da história da própria filosofia, é muito interessante a fase ou o momento em que nos dedicamos a estudar a questão do pensamento, né, do conhecimento, do período do que nós chamamos de Antiguidade Clássica. Ela circunscreve-se em um período de mais ou menos 300 anos, situados nos séculos V, IV e III antes de Cristo. Então, há 500 anos aproximadamente antes do nascimento do fundador do cristianismo, nós encontramos na cidade de Atenas a figura emblemática de Sócrates, posteriormente acompanhado do seu discípulo, que falecerá no século seguinte, a transição do V para o IV, que é Platão, o filósofo do século IV por excelência, e que, por sua vez, será o mestre e formador de Aristóteles, né, que fecha a tríade filosófica. E nesses 3 séculos a filosofia vai estruturar as bases do que hoje nós entendemos ser o modo de viver do Ocidente. Né? O que pensamos, eu já disse isso mais de uma vez em aulas, o que pensamos sobre o direito, sobre a psicologia, sobre a sociologia, sobre a ética, sobre a medicina, sobre a matemática, enfim, sobre as ciências naturais, tudo vem de Atenas. Né? E não poderia ser diferente que deixássemos Sócrates, Platão e Aristóteles de lado. Não. Há o que se pensar a respeito de uma teoria do conhecimento, de uma possibilidade do conhecimento, a partir desses 3 pensadores. Então, a nossa conversa, que já está em andamento, vai nos explicar, nos vai permitir pensarmos como que o conhecimento é engendrado na filosofia ou na perspectiva filosófica socrática, como o pensamento e o conhecimento são engendrados, são construídos sob uma perspectiva platônica, e da mesma forma, sob uma perspectiva aristotélica, nós vamos entender como que esse conhecimento se dá, né? Como que ele acontece. Né? Nós inauguramos, a partir de Sócrates, uma separação, um rompimento com os pré-socráticos, que entendiam, sim, que o conhecimento é o resultado da interação do homem com a natureza. Então, os pré-socráticos vão buscar um conhecimento explicativo e pertinente ao funcionamento das leis da physis e do cosmos. Poderíamos dizer que esse conhecimento que os pré-socráticos buscavam para a sua época, e aí eu me refiro
séculos VII, século VI, até mais ou menos o século V, né? Muitos pré-socráticos, os sofistas, por exemplo, foram contemporâneos de Sócrates, mas um movimento, né, a corrida socrática, data, por exemplo, do século VII, em Pitágoras, né, que para ele a base do universo e de tudo que existe são os números. Então, é muito claro, é muito pontual, nós hoje, no século XXI, entendemos que conhecimento os pré-socráticos produziram. Como que eles entendiam a geração desse conhecimento, a construção deste conhecimento? E a resposta é essa: eles buscaram o conhecimento verdadeiro, que fosse possível explicar a física em suas leis, o cosmos em sua organização, através da ciência. O fato é esse: os primeiros conhecedores, os primeiros buscadores do conhecimento, não da sabedoria, porque quem busca a sabedoria é o filósofo, mas os primeiros buscadores do conhecimento foram, sem sombra de dúvida, os pré-socráticos, né? Aqueles que buscavam conhecer. Então, é muito essencial essa compreensão, porque para os pré-socráticos o conhecimento verdadeiro, correto, é o conhecimento científico. Eu quero registrar aqui que esse conhecimento científico é aquele que vem da ciência, cuja tradução é Siri, em português significa conhecimento. A teoria do conhecimento com os pré-socráticos vai nos permitir chamá-los de primeiros cientistas, aqueles que entendiam que as leis da natureza, do universo, obedeciam a uma lógica imperiosa, né? Lógica essa de fatos, de causa, de efeito, acontecimentos, tudo isso que obedecia a uma determinada regra, a uma determinada, digamos, estou vendo que continua. Então, os primeiros. Já te respondo a pergunta, Rafael. Os primeiros pensadores, os primeiros cientistas, de fato, foram os pré-socráticos, porque eles entendiam que esse conhecimento se dá mediante as leis da natureza. Se eu quero conhecer a natureza e dominá-la, se eu quero conhecer o universo e dominá-lo, eu preciso conhecer necessariamente as suas leis. O conhecimento da natureza está nas leis que a regem. Eu vou repetir. O conhecimento da natureza e do universo, que é a macro, né, a perspectiva macro, e a física é a dimensão micro. Mas o universo e a natureza são única e a mesma realidade. Onde está o conhecimento disso tudo? Nas leis que regem tanto a natureza quanto o universo. E o Rafael pergunta, então os pré-socráticos estavam interessados na essência da natureza. É isso? Fisiólogos? É que se nós entendermos, Rafael, para eu te responder sim, eu vou precisar tomar esse termo que você utilizou, essência da natureza, não no sentido metafísico do termo. Essência, se você concordar que a esse termo nós concedamos um significado de essência como origem, né, da natureza, a resposta que eu lhe dou é sim. Né? Os pré-socráticos estavam interessados em saber qual é a origem da natureza, do que ela é constituída. E aí, se você for estudar os pré-socráticos, cada um vai criar uma escola de seguidores em que
cada um acredita ser a origem, o fogo, os números, o imponderável, a água, a terra, cada um essa essência. Fisiólogo, physis, né, funcionamento. Né? Físio não significa physis. Physis significa natureza. Físio significa o funcionamento. Seria o estudo do funcionamento. Eu não sei, aí nesse caso, se o termo seria pertinente a esse questionamento, mas eu posso te garantir que o seu raciocínio está correto. Por quê? Eles estavam interessados em conhecer aquilo fora deles. Né? Um conhecimento que estava alojado nas leis que regem, como todo cientista faz até hoje, inclusive buscando a cura, o tratamento dessa pandemia, que é o objeto do seu estudo, é a própria ciência. Então, eu situo, Marcílio, Wesley e você que nos acompanha aqui na aula, estamos já em século V, haverá o advento, o surgimento de Sócrates, e com ele haverá uma mudança aí eu vou dizer, de 360 graus, porque senão ele volta para o mesmo ponto, mas haverá uma mudança na história da teoria do conhecimento a partir de Sócrates. Mas antes de eu iniciar a fala em Sócrates, eu quero perguntar a vocês se há alguma dúvida, se há alguma questão que vocês gostariam que eu tratasse. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Legal. Marcílio, consegue acompanhar a nossa explicação? Quer que eu repita? Será que o Marcílio me ouve? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Perfeito. Posso seguir em frente, galera? Então, vamos lá. O que há de diferente em termos de teoria do conhecimento em Sócrates, no que se refere aos pré-socráticos? A mudança vai ocorrer, primeiro, porque os pré-socráticos não eram filósofos, eram pensadores, eram cientistas, mas não filósofos. E por que eles não eram filósofos? Porque eles não estavam em busca de uma sabedoria. Eles não queriam nada dessa amizade pitagórica pela sabedoria. Eles queriam conhecer as leis que regem a natureza, né, e o universo, como já disse. E Sócrates fará uma outra escolha. Sócrates fará uma mudança de objeto de investigação. E qual é o objeto de investigação preferido pelo pai da filosofia grega? É o homem. Toda a reflexão socrática está centrada na figura emblemática do homem, do ser humano. O que causava interesse em Sócrates não era a natureza, não era o cosmos, não, era o seu próprio. Né? Querer saber o que o outro pensava, né? Querer ajudar o outro a encontrar a si próprio. Então, quando nós estudamos, né, a hermenêutica socrática, né, o método socrático, é uma ferramenta extremamente poderosa que leva a pessoa à descoberta de coisas muito importantes dentro de si. Tanto que o método, eu acho que eu nunca comentei isso em aulas com vocês, tanto que o método socrático é amplamente utilizado na psicologia, na psicanálise. Freud, quando no século XIX vai trabalhar com a psicanálise, pessoal, ele vai se valer assim, de muitos elementos e fundamentos da própria filosofia grega. É que não me cabe agora, né, nessa aula, né, por desvio de rota, me aprofundar, mas é uma questão muito interessante. Daria um artigo, aí, um TCC, muito, muito ricos
sob essa perspectiva da teoria do conhecimento. Como eu disse, em Sócrates, o objeto da sua escolha vai ser o homem. E o homem não sob uma, digamos, uma linha política. Sócrates não está interessado no homem político. Embora a época em que ele nasce é uma época muito favorável. A Atenas está numa fase de crescimento muito interessante, mas ele não está preocupado não com o homem político, como também ele não está preocupado com o homem e a riqueza. Ele não está preocupado com as questões de foro cultural, né, tão queridas em Atenas, em Esparta. Não. Sócrates quer conhecer o homem virtuoso, o homem que se pauta pelas virtudes, o homem que é dotado de valores, de princípios, o homem que se pauta, que se move baseado em crenças. Então, Sócrates quer aprender a conhecer, já que a disciplina é a teoria do conhecimento, o que é, ou no seu plural, o que são as virtudes. E eu já lanço uma pergunta a você, Marcílio, a você, Rafael, eu cismo chamar o Rafael de Wesley, a você que assiste a essa web aula. Se Sócrates está empenhado em conhecer o homem virtuoso, né, o que é o homem virtuoso, né? Vou citar, por exemplo, uma virtude, a humildade, né, a bondade, outro exemplo, a sinceridade. Sócrates vai fazer essa pergunta, mas então o que é ser bom? O que é ser humilde? As pessoas falam tanto de humildade, naquela época e até hoje, mas o que é a humildade de fato? O que é a unidade de fato? E aí a pergunta que eu ia fazer, eu vou atualizar e faço agora. Na sua opinião, Marcílio e Rafael, e pensem, fiquem à vontade, depois respondam, né? Se Sócrates estava tão preocupado em um conhecimento da natureza humana, e o que está por detrás dessa natureza humana? As suas virtudes, assim como os seus defeitos. Não há ninguém perfeito. Todos temos os nossos defeitos, as nossas burradas, né? Eu poderia dizer que uma virtude é um tipo de conhecimento. O estudo das virtudes representa o estudo do conhecimento. A virtude é um conhecimento. O que vocês pensam? E principalmente eu quero saber por que vocês pensam dessa forma. Cada um de vocês pensa dessa forma. Vou dar até aqui um tempinho para você pensar e se posicionar aqui. Vontade. Não sei se a pergunta que eu fiz ficou clara. Já que Sócrates pretende conhecer o homem, né, o homem virtuoso, não o homem político, não o homem econômico, não o homem guerreiro, não o homem atleta, mas o homem virtuoso. A virtude seria então esse conhecimento? A ponto de Sócrates querer conhecer o homem por esse viés? O que você pensa? Silêncio total na sala. Não, eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você está pensando.
enquanto você raciocina, né, reflete sobre a pergunta, eu quero lhes dar algumas figurinhas. Né? Então, eu vou colocar aqui no nosso bate-papo, né? Óculos. Então, homem virtuoso. Né? Ele é o quê, pessoal? O objeto de conhecimento socrático. Okay? Homem virtuoso é a forma, objeto do conhecimento socrático. E o Rafael coloca, encontrando a virtude em mim, a partir do outro também encontro os meus vícios. Então vamos chegar nesse ponto. Quando, Marcílio, a hora que você quiser se pronunciar, fique à vontade. Quando Sócrates se interessa em conhecer o que são as virtudes, a palavra virtude não é uma palavra grega. Né? Virtude é uma palavra que vem do latim, significa vir, que significa força. Seja a força física, de um atleta, por exemplo, de um homem forte, por exemplo, seja uma força moral, né? Um homem digno, um homem reto. Então, eu posso falar em virtudes físicas, como eu posso falar também em virtudes não físicas, que são as virtudes morais, as virtudes que fazem parte do campo da ética. Então, nessa perspectiva, querer conhecer a virtude, aquilo que nos torna melhores, em última instância, significa eu querer conhecer aquele que é portador das virtudes, que é o homem. Então, nos diálogos socráticos, quando o mestre de Platão quer saber o que é uma atitude honesta para o seu interlocutor, né, e a maioria, quase todos, se complicam, é porque eu não quero apenas, Sócrates não quer apenas uma definição do que é honestidade, mas de atitudes que trazem essa característica. Porque ao identificar essas virtudes no outro, eu vou encontrá-las em mim. E aí eu encaixo a comentário, Rafael, que você faz. Né? Quando eu encontro as virtudes no outro, eu as encontro em mim. Mas também os vícios que eu vejo no outro são talvez vícios que já habitem há muitos anos dentro de mim. Né? Há muitos anos. Então, eu retomo um ditado antigo, judaico-cristão, que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E comentei alguns minutos atrás sobre a psicanálise, né, Freud. A psicanálise vai explicar exatamente isso, que a maldade, com que muitas vezes, ou melhor, a rigorosidade com que muitas vezes eu julgo o mundo, a maldade às vezes que eu vejo no outro, é porque talvez ela já habite em mim. Quando eu encontro um defeito, um vício, como o Rafael coloca, no outro, eu tenho que ser muito prudente e humilde e honesto e sincero para comigo, porque talvez o mesmo vício, ou até coisa pior, esteja dentro de mim. Então, como é que eu vou julgar alguém se eu estou nas mesmas condições do sentenciado em mim, se eu não estiver ainda em pior situação? Então, por essa razão que na filosofia a nossa preocupação não é julgar, porque quem quer julgar, que faça direito, preste o concurso, estude bastante, porque não é um acesso fácil, e aí você se torna juiz e vai julgar aí os casos, né? Só que é interessante que quando a pessoa se torna juiz é o que ela menos quer, porque a figura emblemática de um juiz é uma arte muito difícil, é desconfortante. Não é fácil para o juiz julgar. Por quê? Porque ele pode incidir em erro.
né? Ele pode incidir em falhas, né? Ele pode incidir em equívocos e, portanto, em injustiças. Né? Então, esse cuidado, esse zelo, esse empenho que Sócrates faz em conhecer a virtude, em buscar um conhecimento, agora sim eu posso falá-lo, um conhecimento ético, um conhecimento virtuoso, vai fazer com que a filosofia descortine o estudo da natureza humana. Nós começamos a conhecer, a estudar o antropos, a antropologia começa a nascer em Sócrates, decorrente dessa sua iniciativa, desse seu olhar sobre o ser humano, sobre a natureza humana. Então, podemos falar em uma teoria do conhecimento socrática, sim, se considerarmos duas coisas: que o objeto de investigação de Sócrates não é mais a natureza, e sim, não é mais o cosmos, a physis, dos 200 anos, 300 anos que antecederam Sócrates. O objeto de investigação, de conhecimento de Sócrates é o antropos, e sobre o antropos ele busca conhecer essa natureza humana a partir de uma perspectiva ética. A partir de uma perspectiva ética. Claro que é isso. A teoria de conhecimento socrática é, por excelência, um viés ético. E aí nós chegamos em Platão, o filósofo jovem que começa a seguir o seu mestre, talvez um dos mais próximos, por ter um maior número de informações nas obras, né, escritas por Platão, e que vai dar continuidade a esses questionamentos. Mas aí eu quero perguntar se está tudo bem, se vocês têm alguma dúvida. Marcílio, conseguiu me acompanhar? Rafa? Como é que nós estamos aí? Deixa eu só... Muita mensagem aqui. Que bom, que bom. Rafael, eu respondi a sua pergunta lá atrás? Tudo bem? E quando nós estamos, né, pelo rosto de vocês, a gente tem um termômetro, né, de avançar, de voltar, tal, mas como eu vejo aqui a câmera, né, e o silêncio, imagino que esteja tudo caminhando, né, suave. Suave, Rafael? Marcílio. Vamos para Platão? Por que, Marcílio, você não pode fazer perguntas? Ah, entendi. Então vamos fazer o seguinte, depois você assiste na íntegra essa aula, e se houver perguntas, manda para mim por e-mail, pelo WhatsApp, eu te respondo com o maior carinho, aí, com maior satisfação. Faço questão. Você, o Rafael, quem entrar agora aqui na aula, tá bom? Bom, Platão é um jovem ateniense rico, nasce de família abastada, né, da nobreza aristocrática de Atenas, e tem o seu destino vinculado ao seu mestre, Sócrates. Né? E é interessante, antes de eu ler o comentário do Rafael, só fazer uma apresentação aqui de Platão. Quando ou quem prefere estudar e gosta de estudar Platão, pela sua longevidade, né? Nós tivemos o Platão jovem, que conheceu Sócrates, depois o Platão mais maduro, que escreveu algumas obras, e depois o Platão mais próximo da sua morte, já mais idoso, também escrevendo coisas geniais. Então, quando se fala em Platão, se fala em qual Platão?
o jovem, de 20 e poucos anos, depois o homem mais maduro, ou ele já na velhice, né? Porque cada fase da vida do filósofo se traduziu em obras específicas, que é o que nós vamos tratar agora. O Rafa retoma a questão de Sócrates quando escreve: acredito que a natureza da virtuosidade transparece sua validade, isso é, a bondade, por exemplo, pelo julgar do outro. Pois como posso colocar-me em posição de bondoso, sendo que essa atitude de bondade é para o outro? Não posso me colocar assim, porque caso o faça, entra o vício, acho que o Rafael quis escrever. Ou seja, chego talvez no alimentar do meu ego apenas, alimentar do meu orgulho. Portanto, a bondade e as outras virtudes são definidas pelo outro no ato da bondade, não apenas na teoria sem prática. É correto, sim, Rafael, a sua fala, e isso se traduz quando Sócrates várias vezes perguntava para a pessoa o que ela entendia por bondade, né? O que ela entendia pela virtude que fosse o objeto da discussão naquele momento, né? Ele tentava compreender, né? Essa que é a estratégia, a ironia e a maiêutica em Sócrates. O que o outro definia por virtude, já se recusava ele, Sócrates, a definir, por estar filosoficamente na postura, eu sei que nada sei, então se eu não sei, eu quero saber. Então ele promovia uma série de perguntas que levava a pessoa à irônica situação de constatar que tudo que ela falou, que ela achava que sabia, é contraditório. E aí da ironia passava para a maiêutica, que é o momento do nascimento daquele que percebe que nada sabe, aquele que muito definiu, né? Nada sabia daquilo que estava sendo definido, né? Isso é muito rico quando percebemos pessoas que aparentemente mostram que sabem tudo ou são extremamente, digamos, confiantes, seguras, e lá no fundo é uma pessoa extremamente medrosa. Então, Sócrates vai retomar isso ao longo de toda a sua filosofia. E Platão, né? Eu vejo pelo horário que não vai dar tempo de eu chegar em Aristóteles, então eu quero me prender a Platão. Na semana que vem nós prosseguimos com Aristóteles, que de fato vai demandar mais tempo, merece mais tempo em teoria do conhecimento. Platão teve, digamos aí, meus caros, duas fontes de formação. Uma era o contato direto com o mestre, na sua juventude, mas depois da morte do mestre, Platão, ao fundar a sua escola, né, a academia, se destina às viagens, né? Ele, grande parte da sua vasta capacidade de refletir vinha das viagens que ele fazia, principalmente a Egito. Isso eu comentei em outros momentos com vocês. E o pensamento platônico é fortemente influenciado pela convivência que ele teve com a cultura egípcia, que não era uma cultura filosófica como a ateniense. A cultura egípcia é uma civilização belíssima, riquíssima, totalmente focada na religiosidade, especialmente na imortalidade da alma e na continuidade da vida após a morte. Esses postulados egípcios na época vão influenciar decisivamente o pensamento platônico a ponto dele desenvolver uma teoria que vai afetar o estudo do próprio conhecimento. Em Platão, nós temos aquela famosa afirmação de que tudo que existe está dividido em dois grandes e vastos mundos, duas amplas dimensões. Nós temos o mundo ao qual nos encontramos, um mundo em que o homem conhece a matéria, um mundo em que o homem conhece porque experimenta as suas limitações de tempo e espaço,
um mundo em que estamos mergulhados em problemas, em dificuldades, em limites, e o que aprendemos nesse mundo é enganoso, é ilusório, é transitório. Isso é muito frequente, esse julgamento do mundo, no judaísmo, no hinduísmo, no budismo, né, de que esse mundo é um mundo falso, é um mundo equivocado, é um mundo confuso, é um mundo de aparências. Né? Por mais concreta que seja a minha experiência com esse mundo, de concretude, ele é ilusório, ele é enganoso. E Platão afirma que algo de bom existe em nós, que é a nossa alma espiritual. Não sendo da matéria, a sua origem não é daqui. A sua origem é do plano espiritual. E esse plano espiritual vai se chamar o mundo das ideias, onde a perfeição é plena. Utilizando uma fala do Rafael aqui em uma das perguntas, a essência desse mundo das ideias, ideias, né, vem do grego eidos, imagens, reflexos, é o mundo em que a totalidade das coisas lá se manifestam, e esse mundo, que é um mundo não material, chama-se mundo espiritual. O mundo de onde nós somos oriundos, antes de nascer, segundo Platão, com influência lá do Egito, né? Nós somos destinados a uma morada eterna, da qual nós somos originários, nós viemos desse mundo espiritual e nascemos nesse mundo da matéria, nessa segunda dimensão. Tão logo ocorra a nossa morte, o ciclo se encerra com o nosso retorno ao mundo espiritual, o mundo das essências, o mundo em que o conhecimento é ilimitado, o mundo em que a teoria do conhecimento vai nos explicar é um mundo em que tudo o que se caracteriza como essência, essa essência é perfeita. Então, a título de exemplos, nós podemos ilustrar a ideia que nós fazemos da palavra alegria. Nós, você que me assiste nessa aula, não sabemos o que é alegria. Nós temos experiências que nos permitem aí vivenciar por instantes, estados de alegria. Mas alegria plena, perfeita, infinita, isso só tem no mundo das ideias. Então, é interessante porque a teoria do conhecimento em Platão vai dizer que teoria do conhecimento, conhecer as coisas desse mundo, na verdade, é recordar. É recordar. Se eu tenho uma experiência de alegria, de beleza, de genialidade, é porque eu já experimentei essas essências no mundo espiritual do qual eu sou originário. Então, o que significa viver para Platão? Significa nós conhecermos recordações. O que nós já vivemos por excelência, nesse mundo espiritual. A teoria do conhecimento platônica diz que tudo o que fizermos aqui nessa vida, limitada pelo tempo, pela matéria, pela contingência, será relembrar essas experiências anteriores. E a minha alma aspira a esse retorno. Né? Nós rumamos para a morte, que para Platão é a grande oportunidade do retorno à nossa casa. A nossa casa não está aqui. Nossa casa não é aqui. Nós estamos de passagem. E todo conhecimento adquirido aqui é tão somente uma leve experiência incompleta do que já contemplamos lá no mundo espiritual. Diz o Rafael, ou pergunta ao Rafael, que estou vendo aqui o ponto de interrogação, Rafael. Pensar a respeito do mundo sensível, me permitam colocar aqui o óculos, com licença.
Pensar a respeito do mundo sensível e mundo das ideias de Platão, é possível também pensar no orfismo, enquanto resgatar da virtuosidade para o mundo das ideias, sim, porque a corrente do orfismo pressupõe esse mundo espiritual. Né? Isto é, saber que esse mundo é, eu acho que você queria dizer, Rafael, sublimar, né? É sublimar ou é subliminar? Acho que é subliminar que você tentou escrever. É ilusório, sim, e dentro do orfismo praticaria uma certa religiosidade para o mundo das ideias. Exato, o orfismo é mais uma reflexão religiosa, mas é espiritualista também. Sublimar, isso. É sublimar, é ilusório, e dentro do orfismo praticaria uma certa religiosidade para o mundo das ideias. É possível pensar assim entre Platão e o orfismo, mesmo que o orfismo tenha uma relação da punição da alma em carne? Sim, o que há de semelhante no pensamento do orfismo e de Platão? Ambos pressupõem a existência de uma vida espiritual que antecede a vida material. A diferença será que Platão não vai procurar dar uma conotação religiosa, coisa contrária que o orfismo acredita, né? A questão da punição, da necessidade da purificação. A teoria do conhecimento em Platão, Rafael, Marcílio, você que nos acompanha nessa aula gravada, é outra. Né? Ele está muito mais preocupado com esse processo de conhecimento, essa busca que nós fazemos em torno de experiências pequenas, mas que me alimentam a saudade lá do mundo espiritual. Esta semana nós tivemos aqui alguns dias belíssimos, né? Belíssimas tardes de outono, em que o céu já abrigando o sol se tornou totalmente alaranjado, uma coisa assim linda. Então, você vê uma cena dessa, pôr do sol de outono, é uma coisa assim que te deixa em êxtase, você fica paralisado com a beleza. Né? É como se, naqueles frágeis minutos, nós conseguíssemos retomar a experiência do que foi ter vivenciado a eternidade. É muito, muito interessante. Exato, Marcílio, eu não posso entrar muito na questão dessa corrente mística, vamos dizer assim, com elementos da religião, para não desviar o assunto. Mas era uma corrente também que pensava algumas questões muito parecidas com a de Platão. Ok? Platão vai ser um marco nessa questão da teoria do conhecimento, que eu quero adiantar para a semana que vem, uma vez que ele vai ter um discípulo, se não o mais brilhante de todos, que foi Aristóteles. Mas eu não quero entrar hoje em função da extensão do tema, e eu não quero parar no meio. Né? A aula da semana que vem vai ser a teoria do conhecimento predominantemente em Aristóteles. Né? Até aqui, pessoal, ficou clara a nossa conversa? Alguma dúvida, algum comentário? Eu vou salvar essa aula para disponibilizar para vocês, e eu vou começar também já a colocar mais material para vocês poderem fazer. Vocês estão fazendo TEA de... Isso, Marcílio. Eu falei muita coisa nessa 1 hora e pouco de conversa, é importante. Não se esqueçam de fazer os TEAs de 1 a 4, de teoria do conhecimento, e vamos manter para sexta-feira que vem o mesmo horário, às 19 horas, pessoal? Tudo bem? Ok, então, fechado. Eu já deixo o link aqui na página, já vou alimentar com mais conteúdos para vocês, e não esqueçam os TEAs, tá bom? Pessoal, um grande abraço, muito obrigado você que nos assistiu aqui nessa aula, e até a próxima oportunidade, tá bom? Um abração.